Boa tarde a todas e todos. Eu sou Paulo Henrique Pinto Coelho, sou professor do Centro Pedagógico da FMG e faço parte da diretoria de Territórios em Movimento, Arte e Cultura, Direitos Humanos e Diversidade do APUB. Hoje falaremos sobre mais um Dia Nacional de Lutas no dia 12 de dezembro, também sobre o regime de recuperação fiscal do governo Zema e que o governo tem tentado impor em Minas Gerais, e finalmente sobre os últimos ocorridos no nosso sindicato. Conforme nós da PUB estamos informando, nós, servidores públicos em nível federal, estamos em plena campanha salarial pela mais que justa valorização dos nossos salários, que se encontram defasados desde 2010. Os 9% de aumento que tivemos esse ano não contemplam as perdas de mais de uma década de defasagem salarial, que no caso dos professores do ensino superior e também da carreira BTT, chegam à casa dos 53%. A situação se torna pior à medida que as rodadas da Mesa Nacional de Negociação Permanente, que foi aberta apenas este ano, não têm sido produtivas, no sentido de se ter encaminhados concretos em relação a uma reposição salarial aos servidores públicos federais. De fato, após 5 rodadas de negociação, o governo sequer apresentou um índice de reposição, tendo informado apenas que seria possível ter alguma proposta de reajuste e de benefícios ainda no orçamento de 2023 para o exercício de 2024 com o orçamento aprovado. E mais que isso, foi afirmado que em caso de necessidade, até maio de 2024, é possível se ter algum crédito suplementar para os reajustes, se o que for negociado na próxima mesa em dezembro pelo governo não for suficiente para atender às reivindicações. Ainda assim, dada a morosidade e indisposição do governo federal em apresentar dados concretos, para o próximo dia 12 de dezembro, o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado, FONACAT, e o Fórum de Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o FONASEF, estão convocando uma paralisação entre 14 horas e 16 horas, em que a promessa é cruzar os braços e parar as atividades com a intenção de que o governo apresente uma proposta concreta de reajuste salarial. Nós da PUB apoiamos esta ação do conjunto do funcionalismo público federal, tal qual fizemos ao longo de todo o curso da campanha salarial deste ano. É importante que o governo federal entenda que a necessidade de valorizar o funcionalismo público, ainda mais após o governo Bolsonaro, que de tudo fez para nos destruir. Convidamos a todas e todos a assistir à transmissão ao vivo, diretamente da sede do FONACAT, com a participação do FONASEF. A live proporcionará uma oportunidade dos servidores mobilizados se manifestarem. Aqui em Minas Gerais, na última terça, 5 de dezembro, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou o projeto de adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal, o RRF, apresentado pelo governo Zema. Com isso, o texto está pronto para ser votado no primeiro turno do plenário da Casa. Esse é o momento, portanto, para intensificar a pressão sobre os parlamentares mineiros, para que barrem essa medida neoliberal voltada à diminuição do papel político e social do Estado. Inclusive, o governador precisa correr contra o tempo para sancionar o RRF. Afinal, no próximo dia 20, vence a liminar que suspende o pagamento da dívida do Estado concedida pelo Supremo Tribunal Federal. Diante desse prazo apertado, o governo até já pediu ajuda à Fazenda Nacional para solicitar ao STF que estenda o prazo por pelo menos mais 120 dias. O mesmo empenho, contudo, não tem sido demonstrado em relação ao diálogo com o governo federal sobre a dívida de Minas Gerais com a União. As negociações seguem abertas, com base na proposta apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Alternativa essa que prevê a federalização de estatais mineiras, assim como o uso de recursos vindos dos acordos de Mariana e Brumadinho, entre outras providências. A proposta do presidente do Senado tem sido considerada mais viável, já que pode contribuir para o fortalecimento da economia do Estado e dos servidores públicos, além de sanar a dívida com a União.
Por isso mesmo, a oposição defende que a discussão sobre o pacote econômico só ocorra após a resposta do Ministério da Fazenda sobre a proposta alternativa. Cabe destacar ainda os números apresentados também nessa semana pela Frente em Defesa dos Serviços Públicos. O documento, divulgado na última segunda-feira, dia 4/12, revela que o governo do estado possui mais de 23 bilhões de reais em caixa. Repetindo, 23 bilhões de reais em caixa. Isso equivale a cerca de 8 folhas de pagamento do funcionalismo público estadual. Ou seja, essa narrativa de que Minas Gerais precisa aderir ao RRF para ter condições de pagar a recomposição salarial dos servidores não se sustenta na prática. Além do que, a suposta preocupação de Zema em quitar as contas com a União contradiz o que vem sendo praticado por seu mandato. Afinal de contas, o seu governo não pagou nenhum centavo dessa dívida. Na verdade, até então, ele apenas se valeu da conquista de seu antecessor, o ex-governador Fernando Pimentel, do PT, que venceu no STF uma ação contra essa cobrança. Todo esse cenário escancara como não se trata de uma questão econômica, mas uma questão política. Zema não governa para o povo mineiro, mas em benefício próprio e de seus apoiadores. Além do que, como é próprio de regimes autoritários, o governo não está aberto ao diálogo. Ele não quer conversar com os trabalhadores, com a população e nem com o governo federal. Assim, o nosso caminho de luta continua sendo fortalecer a pressão sobre as deputadas e os deputados mineiros para que atendam ao apelo popular e não aos interesses neoliberais. Internamente, o APU-BH continua a promover ações junto à sua base. Assim, o sindicato realizou em sua sede na última sexta-feira, dia 1º de dezembro, o encontro com os professores ingressantes, substitutos, visitantes, voluntários e estrangeiros, filiados e não filiados. Essa foi uma oportunidade para conhecer e aprofundar as questões específicas desses segmentos da categoria, assim como para ter acesso a informações importantes através de fontes confiáveis. Para sanar as principais dúvidas desses segmentos da universidade, assim como saber como o sindicato pode contribuir no enfrentamento às suas questões, o encontro contou com 3 exposições. Assim, tivemos as de Luciana Fiuza, da Gestão de Operação e Informações da Diretoria de Relações Internacionais, o DRI, da UFMG, e das advogadas Flávia Mesquita e Laura Xavier, que fazem parte da assessoria jurídica do APU-BH. Abrindo as participações do evento, tivemos a palestra da representante do DRI da UFMG. Em sua fala, ela apresentou a diretoria, apresentando também a sua área de atuação e estrutura interna. Luciana Fiuza também realizou a apresentação institucional da universidade. A representante do DRI comentou informações da UFMG, como parcerias com instituições de outros países e a relevância internacional da universidade, atestada em diferentes rankings. Além disso, a convidada abordou dados internos como dimensões físicas e números de pessoas trabalhando e estudando em suas dependências. Prosseguindo com esse encontro, a palavra foi passada para Flávia Mesquita, advogada da assessoria jurídica da APU-BH. Ela abordou as principais leis que regem a carreira do magistério federal. Diante dos segmentos representados no evento, a advogada explicou, em especial, as leis que regem o estágio probatório, a progressão, a promoção, a remuneração e os regimes de trabalho. Fechando este momento, tivemos mais uma fala da assessoria jurídica da PUB. A advogada Laura Xavier explicou o funcionamento da Previdência Complementar do Servidor Público da União, a FUNPRESP. Na abordagem jurídica, foram levantadas as principais questões que envolvem os planos de benefícios, bem como foram abordadas as principais dúvidas de professoras e professores ingressantes sobre esse tema. Além dos momentos de conscientização e debate, os participantes também tiveram a oportunidade de relaxar e confraternizar. Ao longo da tarde, foram disponibilizadas sessões de massagens. E para finalizar o encontro, os participantes conversaram e tomaram café
ao som de uma boa música ao vivo, da nossa resenha de afetos. É isso aí, participe das ações da PUB, pois a sua atuação no sindicato é construída pela presença atuante de cada trabalhadora e cada trabalhador que compõe essa categoria. Fiquem atentos aos nossos informativos, às redes sociais e Minutos da PUB e participem dos próximos eventos. Essa semana ficamos por aqui e até a próxima.